Se fosse abrir um dia todo aqui para alguém contar o seu testemunho, alguém teria uma história para contar. Então observe, irmão, que nós aqui, ao entrarmos, muitas pessoas que não sabem conviver com as diferenças, querem ser juízes de outros, acham que só eles estão certas e os outros errados. Mas a parábola do joio e do trigo ajuda a não cair na tentação de querer excluir da comunidade ou da igreja, do corpo de Cristo, quem não pensam como nós. Os empregados aqui, irmão, que aparecem na parábola, representam certos membros daquela comunidade. O dono da terra representa Deus. Preste atenção nas atitudes dos empregados e na reação do dono da terra. A parábola do sermão, das parábolas do capítulo 13, traz esse sermão rico para nós. E Marcos, no capítulo 4, de 1 ao 34, ele também mostra sobre assuntos do reino. Mateus omitiu a parábola da semente que germina sozinha, mas Marcos não, no capítulo 4, 26 e 29, ele ampliou a discussão sobre o porquê das parábolas. E em Mateus 13, 10 a 17, e acrescentou as parábolas do joio e do trigo. Em Mateus 13, 24 e 30, do fermento. Em Mateus 13, 33, do tesouro. Em Mateus 13, 44, da pérola. Em Mateus 13, 45, 46, e da rede. Em Mateus 13, 47 e 50. Com as do semeador de Mateus 13, 4 a 11. E do grande mostarda em Mateus 13, versículo 31 e 32, que são ao todo 7 parábolas. E estamos aqui, irmão, bem no centro do Evangelho de Mateus. Bem no centro. Para mostrar essa verdade, tá? Do coração de Deus para a nossa vida. Então observe, irmão, que essa parábola do joio e do trigo, é nela que aparece a recomendação mais importante para a comunidade da época. Durante séculos, por causa da observância das leis de pureza, os judeus tinham vivido separados das outras nações. Este isolamento marcou a vida deles. Mesmo depois de convertido, alguns continuavam nesta mesma observância que os separava dos outros. Agora observe, irmão, eles queriam a pureza total. Qualquer sinal de impureza devia ser estipado em o nome de Deus. Não pode haver tolerância com o pecado, diziam eles. Eles eram rígidos, mas ao mesmo tempo eles praticavam atos errados, onde Deus o condenava. Então observe, querido, o apóstolo Paulo ensinava que a nova lei de Deus trazida por Jesus podia o contrário daquilo que ele dizia. Ele dizia que era totalmente o contrário daquilo que ele estava vivendo. Então não podia haver tolerância. Não pode haver tolerância com o pecado, mas deve haver tolerância com o pecador, para que ele venha se converter ao Senhor. Então a comunidade deve vencer a tentação de querer, irmão, excluir os que pensam de modo diferente. De modo diferente. E aqui nessa parábola, irmão, do joio e do trigo, que nós acabamos de falar, os dois crescem juntos. E a palavra de Deus, que faz nascer a comunidade, é
a semente boa. Que vai nascer os cristãos, é a semente boa. Que vai nascer o crente, é a semente boa. Agora observe, irmão, mas na comunidade sempre da igreja aparecem coisas que são contrárias à palavra de Deus. E de onde vêm elas? A causa da mistura que existe na vida. A Bíblia diz: o inimigo fez isso. Quem é este inimigo? A Bíblia chama de o adversário, Satanás, o diabo. Então observe, irmão, aqui em Mateus 13:39, é aquele que divide e que desvia Deus da mente das pessoas. Ele sempre atua, irmão, por detrás. Observe que quando Deus, ele criou o homem e a mulher no jardim do Éden, antes mesmo de colocar lá, ele cria o homem fora, mas depois ele coloca lá dentro. E o interessante é que o homem, ele é estrangeiro do Éden. Eu não vou falar para a mulher não, senão ela vai gostar. Vocês querem ouvir, irmã? Por que o homem é estrangeiro? Porque o homem foi criado fora e colocado dentro. A mulher nasce do Éden, de Adão. A mulher é legítima herdeira do Éden, porque ela nasceu lá. As irmãs nem deram glória, né? Adão é feito fora, colocado dentro, e a mulher nasce no jardim. Agora observe, irmão, que estava tudo uma maravilha, tudo uma bênção, tudo tranquilo, tudo corria bem, as mil maravilhas. Só, irmão, que aí Deus vai para Adão e diz assim: Adão, de toda a árvore do jardim tu pode comer livremente. Preste atenção, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podes comer. Ué, por que Deus, se não existiu um mal ainda, por que Ele colocou o bem e o mal junto? Porque Deus, irmão, Ele tinha uma história para mim e para você. Aleluia, Jesus. De uma escolha. Deus sabia que Adão ia fracassar? Deus sabia. Deus já tinha um plano. O Cordeiro de Deus queria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele tinha um plano para mim e para você. Então observe, irmão, que a serpente, a Bíblia diz que a serpente é mais astúcia daqueles animais, se aproxima de Eva, e ela vai dizer: é assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. E a serpente, ela se conhecia muito bem, irmão, e Eva disse sim, e a gente nem pode nem tocar naquela árvore. Ele disse: não, não é assim não é assim. Porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus, como Deus. Só, irmão, que a mulher, ela morde daquela fruta, não acontece nada. O que era que Adão devia fazer? Adão devia pegar Eva e dizer: você comeu, né? Pois eu vou te levar para apresentar para Deus. Né? Que ele poderia dizer: eu não vou comer disso daí não, mas eu vou te levar para Deus. Porque Deus, irmão, a nossa história poderia ser outra, mas diz a Bíblia, irmão, que ela comeu. Não aconteceu nada. Tudo não acontece nada, pastor, tudo acontece depois, não é logo. Todas as coisas elas só acontecem depois, nunca acontece logo. Você já observou?
A pessoa, quando ela se machuca também, ela sente aquela dor, mas se ela não cuidar, depois lá na frente vai surgir um problemão, né? Assim também, irmão. E o que aconteceu, irmão? Simplesmente Adão morde também. Bom, diz a história, né, chefe? Que quando Adão mordeu, aí o homem tem o mão na garganta. Não sei se é verdade, né? Eu não sei se é verdade, eu aprendi na escola de há 42 anos atrás. 42 anos atrás. E eu não sei se é verdade ou não. Mas eu só sei que o homem tem, né? Amém, meus irmãos? Agora veja, irmão, ali tinha a árvore do bem e do mal. Deus propôs isso daqui. Você observa, irmão, que o homem sempre é pendente a desobedecer a Deus. O homem sempre quer se afastar de Deus. O homem sempre procura um Deus, mas ele se esquece do verdadeiro Deus. Deus nunca deixou o homem sem uma ordem. E aí simplesmente quando Moisés vai tirar aquele povo do Egito, irmão, e Deus diz para Moisés ali: Moisés, sobe no monte. Em Êxodo 32, Moisés sobe no monte, irmão, para receber ali primeiro os 10 mandamentos. O que acontece, irmão? Não demora muito, Deus diz para Moisés: Moisés, desce depressa, Moisés. Já não era mais nem povo de Deus, porque o teu povo se desviou. Deus revelou lá para ele, lá em cima, porque já fizeram um bezerro de ouro, já estão... Irmão, o povo nem tinha recebido os 10 mandamentos, o pastor Devoto já estava desviado de Deus, ou afastado de Deus. E estava uma bagunça só. Mas Moisés chegou e colocou ordem na casa. Vocês estão entendendo, não? Mas ele quebra, irmão. Ele quebra a tábua que foi escrita pelo dedo de Deus. E quando ele vê o pecado do povo, o povo adorando bezerro, que nem ele disse aqui o nosso pastor Flávio, tanta experiência que eles tiveram com Deus, e agora ainda estava dizendo que era aquele bezerro que eles próprios tinham construído, que tinha livrado eles, libertado eles do Egito, irmão. Se aquele bezerro nem existia ainda. E sempre o povo, irmão, se afastava. Se você for ver Juízes, quantas das vezes? Até que o último juiz, chamado Samuel, ele julga a causa do povo, mas o povo, irmão, não quer Deus. Diz: não queremos que Deus reine sobre nós, nós queremos um rei como as outras nações, queremos um rei como as outras nações. E ali, irmão, Samuel ficou tão triste, e Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, não fica assim, Samuel, porque não é você que eles estão rejeitando. Deus disse para Samuel: estou rejeitando a mim, não é você. E Deus disse: escolhe um rei para ele. Escolhe, se eles querem um rei, mas não esquece que eles vão ter que pagar imposto, tributo, vão ter que pagar tudo. Enquanto que se eles me servissem, não precisariam pagar nada disso. Pelo contrário, eu que ia abençoar eles. Vocês estão aí comigo, meus irmãos?